Bom, pra quem não ouviu lá embaixo, eu sou a Viviane, sou aqui de turismo, vou acompanhar vocês durante o passeio todo. Sejam bem-vindos à cidade. Obrigada. Quem tá bem achando? Vamos ver? Já, só pra praia. Só pra praia. Que bairro de São Paulo? Bairro Zona Sul, parabéns. Interlagos? Bom, então, pessoal, gostaram de visitar? Adoramos. Adoramos. Olha, a gente tem uma plaquinha ali, 402 degraus. Essa plaquinha ela foi colocada recentemente aqui. Por que eu falo isso? Porque a gente entendeu, os vídeos, a história da cidade, são 415. E aí colocaram uma plaquinha com 102. Eu não sei se eles ficaram com preguiça. Na verdade, eu fui pesquisar e descobri que alguns degraus tiraram um pedacinho de rampa também, e aí diminuíram a... A gente sempre conta o paciente, contou não, porque eu nunca contei, né? A gente começa a contar, mas são 402. Ficaram com uma preguiça e diminuíram alguns degraus, mas também não ajudou muita coisa, né? A gente tem alguns vídeos que eu vou mostrar pra vocês. Vai mostrar que a gente vai descer com ele. É pago. Mas já vê toda a Vocês observaram quando vocês viram os 14 nichos da Via Sacra, os quadros de tronco? Observar, né? Outros fizeram fotos, 14. E são 14 nichos da Via Sacra. Então é a Via Sacra, nicho. Nicho. A Via Sacra, ela conta a história de Jesus, o sofrimento que Jesus teve até chegar ao Calvário. Tem que sofrer também. Carregar a cruz. Então, vocês viram, vai contando toda a história dele até chegar à morte, né? Quando cai a cruz. Então, vai contando toda essa história. Então, são 14, tá? A gente tem aqui a capelinha Nossa Senhora do Monte Serrat, que nós vamos conhecer, está fechada ainda, mas deixa vocês darem uma olhadinha no local para assistir para depois, que é uma capela que data entre 1599 e 1603. A gente considera mais 1603, mas não tem uma data exata. Então é uma das 1599 a 1603. Tem 4 anos aí de diferença, a gente não sabe exatamente qual é a data certa. 1603, né? E essa capelinha, ela foi construída na época, por um espanhol chamado Dom Francisco de Souza, que era o governador-geral do Brasil. E por que por um espanhol? Porque na época, nós tínhamos o período da União Ibérica, em que Portugal estava sob domínio da Espanha. Então ela foi construída por um espanhol. Na Espanha, eles têm um morro lá, na região da Catalunha, chamado de Monte Serrat. E Monte Serrat, porque o morro parece que tem várias serras, tem várias subidas e descidas e várias serrinhas. E aí, Monte Serrat é uma santa espanhola, padroeira da Catalunha na Espanha. Quando esse senhor chegou aqui, ele achou que o morro era muito parecido com o morro que eles têm lá na Catalunha. E aí ele era devoto dessa santa e mandou construir a capela em homenagem a ela, tá? E aí o morro também, eles falam que é parecido com o que tem lá, né? Cheio de degrauzinhos, né? Bom, a padroeira da cidade, que é Nossa Senhora do Monte Serrat, existe uma lenda que ela foi considerada padroeira. Nós tínhamos muitos ataques de piratas na cidade, na vila antigamente, né? Ataques de piratas que iam saquear o porto, a nossa vila. E um desses ataques, em 1615, nós éramos vila ainda, conta uma lenda de que a população subiu, a população morava embaixo, subiu o morro para se proteger na capela dos piratas que estavam vindo atacar. 1615. Teve vários ataques, mas esse da lenda é 1615. Foram piratas holandeses. E aí a população subiu para se proteger na capela, e aí conta a lenda de que o morro veio abaixo, houve uma avalanche de pedras, soterrando os piratas que estavam atrás da população, matando os piratas e, né, os outros que não morreram fugiram, e salvando então a população. Isso foi considerado um milagre de Nossa Senhora do Monte Serrat, e aí começou a devoção a ela na cidade, e alguns anos depois ela foi decretada oficialmente padroeira da cidade.
Então, todo dia 8 de setembro, que é o dia da nossa padroeira, a imagem desce pelas escadarias. São 3 dias de festa na catedral, que é a nossa matriz, que a gente vai ver depois, né? Então, 3 dias de festa. E aí, no dia 8 de setembro, tem uma grande procissão, tem uma missa solene com o prefeito, né? A população toda participa. E aí, ele sobe numa grande procissão e aí a imagem volta para a capela no dia 8. Então, todo ano tem uma procissão que acontece aqui, tá? Alguma pergunta? Tudo certo? Legal. Então, aí... Olha, a gente vai conhecer a capelinha. Deixa tá fechado, vamos dar uma olhadinha por aqui. Depois, vamos falar aqui já pra gente ficar um pouquinho mais à vontade lá no mirante. A gente vai ver o mirante depois, se conhecer a capela. Tem banheiro, tá? Tem uma o mirante é o seguinte, ali existia um cassino. Opa, bom também. Né? O cassino, ele era de 1927. O bondinho que nós vamos ver também é dessa mesma data. E aqui, na época, era considerado um glamour, era parte da população mais rica, eles que vinha para o cassino. Então, existia um cassino aqui, 1927. O bondinho, que nós vamos ver, ele tem um sistema que é chamado de funicular. Quando nós chegarmos lá em cima no mirante, vocês vão ver um morro que tem 70 graus de inclinação e 157 metros de altura. Tá? Nós vamos a 157 metros de altura. E o bondinho, ele tem um sistema funicular. O que seria isso? São 2 bondes. A gente vai ver o morro lá depois, fica um bonde embaixo e o outro em cima. E no meio, eles se encontram. Enquanto um sobe, eles estão puxados por cabo de aço. É o mesmo cabo. Então, um sobe, não. Então, sobe. Essa é a primeira vez, né, velho? Hoje eu não vou, não. Vocês, né? Gente, deixa o olho dos dois. Então, e aí, nós vamos ficar de escada, gente. Pra ver se você ajuda. Tá. Só no morro. E aí é o seguinte, o bondinho, enquanto um sobe e o outro desce, eles se encontram no meio do morro, tá? Então esse é o sistema funicular. Não, porque eles se dividem, tá? É um bondinho que veio da Alemanha, tá? O cassino que existia aqui foi fechado em 1945, que hoje é um salão de festas no local, que é um local de festas assim, mais caro, né? 1945. É o local para festas assim, luxuosas, né? É festa vai aí, hein? Pode ir, pessoal. E aí tem também lá, além do cassino que existia antigamente no salão de festas, um mirante. Do mirante, a gente consegue observar a cidade de Santos inteira. Nós vamos ver o porto lá de cima, algumas avenidas importantes da cidade, alguns locais do centro histórico, dá pra ver tudo. Nossa, eu tô me sentindo... Pronto, pronto que eu olho, né? E aí lá em cima a gente vai ver a cidade toda, né? E também as cidades vizinhas, no trecho dá pra ver um pouquinho de Bertioga, um pouquinho de Guarujá, um pouquinho de São Vicente. Então aqui a gente tem uma visão... Pra ver São Paulo? A gente tem uma visão de 360 graus da cidade. Então aqui hoje é um dos pontos mais importantes da cidade, um dos pontos turísticos mais importantes, recebe muitos visitantes, porque é uma vista privilegiada, tá bom? Agora, vocês fiquem por aqui que eu vou ver a capelinha se vai abrir, pra gente conhecer a capela primeiro. A capela é pequenininha, não tem muita coisa. Depois a gente vai conhecer o mirante, mas fiquem por aqui, tá bom?